programas de liderança financeira. Espero que nessas semanas que antecederam a esta aula, vocês já tenham definido os seus sonhos, os seus propósitos e já começaram aí a guardar uma parte da renda de vocês para realizar esses propósitos, esses sonhos. Quem aqui já definiu direitinho os sonhos aí de curto, médio e longo prazo? Por favor, coloque aí na tela. Vamos lá, pessoal. Quem já definiu? A Vanessa já definiu. De curto, médio e longo, Vanessa. Oi, Luciane. Seja bem-vinda. A Fátima já tem definido. Ok. Nós vamos, durante a aula, durante a apresentação, nós vamos aí resgatar alguns exemplos e falar a respeito disso, ok? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Primeiro dizendo a questão de poupar e investir. São duas coisas diferentes, tá? Poupar é quando você tem aquele hábito de sempre guardar, separar uma parte do dinheiro que você recebe. Todo mês você tem o hábito, ou às vezes, né? Então você poupa, você guarda dinheiro. Investir é você pegar esse dinheiro que você guardou, que você poupou e escolhe um tipo de investimento mais apropriado para realizar o objetivo, o sonho, o propósito que você tem para essa poupança, para reter esse dinheiro, para consumir no futuro com mais qualidade e com mais sustentabilidade, certo? Então, antes de você escolher o tipo de investimento, você tem que saber qual é o objetivo que você tem para esse dinheiro que você está investindo, quando você pretende alcançar esse objetivo, esse sonho. Então, o tempo é importante. Qual a expectativa de retorno, ou seja, qual é a rentabilidade que você quer obter guardando esse dinheiro, quanto ele vai te render de juros a seu favor e qual é o seu perfil como investidor. Nós vamos estar vendo algumas dessas características nos próximos slides. Então, por exemplo, vamos começar pelo perfil do investidor. Tem gente, pessoal, que não gosta de perder, não gosta de arriscar nada, tem simplesmente paura em perder qualquer que seja o valor. Então, investido. Então, esse tipo de investidor é aquele conservador. A gente tem que alocar os recursos que ele tem disponível para realizar os sonhos em investimentos que sejam mais conservadores, sejam mais garantidos, com baixo risco. Porém, ele tem que estar ciente que todo investimento de baixo risco traz em si também um pequeno retorno. Ele pode ser constante esse retorno, porém pequeno. Já aquele investidor que ele até pode correr um pouco mais de risco, ele aceita correr um pouco mais de risco para ter um rendimento melhor, ele já é um investidor moderado. Ele mesmo tendo algumas perdas, ele consegue conviver bem com isso e sabendo que no médio e longo prazo, essas perdas podem ser recuperadas e ultrapassadas, ou ter mais, você ter um ganho positivo, né, um juros realmente a seu favor. E tem aquele investidor que é o mais arrojado. Esse sim é aquele que consegue conviver bem com o risco. Ele é um investidor geralmente de renda variável. A gente vai estar explicando aqui o que é renda fixa e o que é renda variável. Então é aquele que ele sabe que ele corre um alto risco, porém o risco elevado também traz consigo a questão de você ter um retorno, um rendimento melhor. E se o seu investimento for para longo prazo, aí sim a gente pode apostar, pode colocar uma parte do que você tem disponível, uma parte, não tudo, em algum tipo de investimento que tenha mais risco, porém vai te dar um retorno maior no longo prazo. A gente evita de colocar qualquer tipo de dinheiro que você precise aí a curto prazo em investimentos de alto risco. Porque quando você precisar do dinheiro em curto prazo, até um ano, você precisar resgatar esse dinheiro, e se for num momento de baixa, por exemplo, a Bolsa de Valores está vivendo aí uns 3 anos já, 3 a 4 anos de baixas, de constantes e tal, você pode perder muito dinheiro e ao resgatar esse dinheiro você está consolidando, você está efetivando a perda. Então tem que tomar muito cuidado com essas
situações. Então, qual é o seu tipo de perfil? Você é mais conservador ou conservadora? Você é moderada ou você já é um pouco mais arrojada, você consegue conviver bem? Então, você tem que analisar primeiro isso para poder identificar quais são os investimentos que estão atrelados ao seu perfil, ok? O retorno do investimento nada mais é do que aquilo que você espera obter. Então, por exemplo, se você pegar alguns tipos de investimentos, o histórico de alguns investimentos, os bancos ou as instituições financeiras que trabalham, geralmente te dão quanto rendeu no último ano, nos últimos 2, 3 anos, nos últimos 6 meses, nesse ano. Então, geralmente, eles relacionam qual foi o retorno, qual foi a rentabilidade desses investimentos em determinado período. Porém, retornos passados não significam que vão se manter no futuro. E até todas as instituições colocam isso nas suas propagandas ou nos seus folders, já explicando que o rendimento passado não significa que vão se manter no futuro. Mas pelo menos você tem uma ideia do que está acontecendo com cada tipo de investimento nos últimos meses, no último ano, nos últimos 2, 3 anos. É interessante você estar sempre ciente de quais foram esses rendimentos e projetar. Baseado no passado, você faz uma projeção que nem sempre pode se concretizar. Às vezes pode até ser, no futuro pode ser até melhor, o investimento que você escolheu render mais do que no passado histórico recente, ou não, render menos, ou ficaria mais ou menos naquela média. Então é interessante você ter, ao escolher um investimento, também saber exatamente qual seria o retorno apropriado para mim alcançar esse meu objetivo em determinado prazo. Eu preciso fazer isso, fazer algumas projeções para saber se aquele tipo de investimento que eu escolhi der o retorno que eu desejo, eu vou alcançar o meu objetivo naquele prazo esperado, ok? Então, o retorno de investimento nada mais é do que os juros, ou a rentabilidade oferida em determinado período. Liquidez do investimento é outra coisa muito importante quando a gente vai escolher o investimento que nós vamos fazer. Por quê? Porque a liquidez significa a facilidade ou não de você transformar aquele investimento em dinheiro, na mão, novamente. Ou seja, dinheiro na conta, que você possa sacar e utilizá-lo em determinado momento. Então, tem alguns tipos de investimento que fala que tem liquidez alta. O que significa isso? Significa que, rapidamente, você pode transformar essa aplicação em dinheiro na mão. Por exemplo, a poupança tem liquidez alta, a qualquer momento você pode ir no banco e sacar o dinheiro. O CDB tem liquidez, inclusive, diária. A poupança, ela tem uma liquidez que, se você retirar faltando 2, 3 dias da data do vencimento do mês, né, você deixa de receber os juros daquele mês. O CDB não, o CDB a liquidez é diária, então você aplicou hoje, precisou tirar daqui a 7 dias, aí tem algumas questões tributárias, mas você pode sacar e você vai receber os juros desses 7 dias. Você não precisa esperar um mês inteiro para verificar quais os juros serem rentabilizados na sua aplicação principal. Então, poupança, CDB, Tesouro Direto, tem uma liquidez alta. Agora, tem alguns tipos de investimentos que não têm liquidez, ou seja, só no final do investimento você pode sacar o dinheiro. Então, no período, vamos supor, você faz um investimento, por exemplo, numa debênture que você não pode sacar antes o dinheiro. Então, você vai ficar aí 2, 3, 5 anos com o seu dinheiro preso lá. Você não pode sacar. Então, não tem liquidez nenhuma esse tipo de investimento. Ou alguns que têm baixa liquidez, que você, por exemplo, demora um certo período, não tem a questão do tempo, do prazo, mas você demora. Por exemplo, imóveis. Imóveis é um tipo de investimento que, se você tem e precisa vendê-lo para transformar ele em dinheiro, você não necessariamente vai conseguir fazer isso rapidamente. E até você pode ter que abaixar o valor de mercado, tendo aí uma certa perda, para poder efetivar a sua venda. Então tem que analisar qual é a liquidez do investimento que você está escolhendo
se você não vai realmente precisar do dinheiro por um determinado período, se você vai precisar, de repente não seria aconselhável colocar todo o dinheiro, coloca uma parte e deixa uma parte do investimento que você tem do dinheiro disponível num outro tipo de investimento que tem uma liquidez alta e assim por diante, ok? Se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar aí no bate-papo, no chat, e eu vou respondendo. No final, eu também vou abrir para perguntas e questionamentos, ok? A Fátima já colocou aí na questão do perfil, que ela é conservadora e moderada, então ela até aceita alguns investimentos aí que tem um certo risco, mas nada, então a Fátima já declarou aí que ações, ela não passa nem perto de ações, de fundos de ações e outros tipos de investimentos em renda variável. Mas vamos lá. O risco. Os investimentos geralmente têm diversos riscos, tá? E o risco está atrelado, por exemplo, o risco de mercado é que aconteça alguma coisa com o cenário econômico em determinado momento que possa afetar empresas ou bancos ou outros tipos de instituições e façam com que essas instituições, se você tem um investimento lá, eles possam não pagar aquilo que foi combinado. Então, o risco de mercado ele é muito amplo, porque hoje o mercado é global. Então, uma coisa que acontece na Europa, nos Estados Unidos, afeta rapidamente, diretamente, qualquer tipo de investimento em qualquer lugar do mundo. Então, o risco de mercado geralmente é o maior aí. O risco de crédito está atrelado a, vamos supor, a empresa. Você comprou uma ação de uma empresa e essa empresa começa a ir mal, começa a ter problemas financeiros, então você começa a correr o risco de crédito, ou seja, aquela empresa, determinada empresa, pode não te pagar no prazo final. Então, as empresas que vendem, elas colocam as debêntures no mercado, que é mais ou menos um CDB. Se você comparar um CDB que é de banco e a debênture são de empresas. Então, você compra uma debênture e empresta dinheiro para uma empresa e em determinado período essa empresa vai te pagar com juros. Então, de repente, aquela empresa que você comprou essa debênture e está com algum problema financeiro, você começa a correr o risco de crédito e não receber no final do prazo estipulado. Risco de liquidez é essa questão de você não conseguir transformar o dinheiro, o investimento rapidamente em dinheiro. Então, por exemplo, imóveis têm um risco de liquidez alto, alguns tipos de investimentos que têm prazos médios e longos também têm um risco de liquidez. Então, você tem que acompanhar essa questão. Risco legal é quando alguma lei que foi criada no país, que você tem os investimentos, é alterada e isso pode, de repente, atrapalhar o seu investimento. Então, de repente, o governo brasileiro muda a tributação, ou aumenta ou diminui a alíquota de determinado imposto sobre alguns tipos de investimentos. Então, é um risco legal que você corre. Então, você esperava ter uma certa rentabilidade e devido a essa lei, essa questão legal, pode mudar no meio do caminho a forma de calcular um imposto e coisas do tipo. E o risco operacional é quando, por exemplo, acho que há 10, 15 dias atrás, se eu não me engano, teve aí uma plataforma da Petrobras que teve um certo desnível, certo? Então, não teve nenhum problema que ela não afundou como alguns anos atrás, mas, por exemplo, se você tem dinheiro aplicado numa empresa que tem certos riscos operacionais, isso pode afetar o seu investimento durante o prazo que você mantê-lo. Então, a Petrobras, por exemplo, se não aconteceu nada com essa, então as ações não caíram devido a esse problema, vamos supor que afundasse a plataforma. Com certeza, isso afetaria o valor das ações da Petrobras, como afetou alguns anos atrás, quando a plataforma acabou afundando, ok? Então, tem vários riscos, esses 5 são os principais, por isso que é importante a gente diversificar os tipos de investimentos que nós temos. Porque, por exemplo, se eu pego todo o meu dinheiro e coloco numa debênture ou numa ação de determinada empresa, e essa empresa, por qualquer motivo, venha a ter problemas financeiros, o meu risco é muito grande, porque todo o meu dinheiro, o valor que eu tenho na aplicação está ali e eu posso perder muito dinheiro ou quase todo o dinheiro. Se eu tenho
diversifico isso em 4 ou 5 empresas, falando de ações, ou debêntures também de 3, 4, 5 empresas, poupança, CDB, título do Tesouro, ou seja, eu vou colocando um pouco do meu patrimônio que eu tenho para investir em vários tipos de investimentos. Então, às vezes, um investimento não está muito legal e o outro está legal. Então, um acaba, às vezes, compensando. Então, na média, você acaba não perdendo ou até continua ganhando. Agora, o duro é quando você escolhe 2, 3 investimentos que os 3, por determinada situação, os 3 têm uma queda. Então, aí, mesmo diversificando, você acaba perdendo um pouco da sua receita do que você colocou nesse tipo de investimento. Ok? Então, essa é a parte do risco e da importância da gente diversificar os nossos investimentos. Uma coisa que é interessante a gente saber, ou pelo menos acompanhar isso de vez em quando, é que alguns investimentos eles estão atrelados a índices de inflação. Então, por exemplo, eu tenho aí o Tesouro Direto, que ele tem alguns títulos que são atrelados ao IPCA, outros antigamente eram atrelados ao IGPM. Esses IGPM ainda saíram de circulação, ainda tem pessoas que compraram e esses títulos estão para vencer, então estão sendo remunerados num valor fixo mais o IGPM. Mas geralmente, hoje, os títulos do Tesouro têm vários títulos atrelados ao IPCA. Então, você tem que estar atento a qual é o IPCA, quanto ele paga mais, além do IPCA, quanto ele paga mais. O IPCA, geralmente, nos últimos anos, ele tem ficado bem perto do índice da poupança, que é 6,17 ao ano, quando a Selic está acima de 8,5%. Certo? Então, ele fica bem perto, às vezes um pouco a mais, um pouco a menos. Então, se eu tenho um investimento, por exemplo, título do Tesouro, que paga hoje, eu vi alguns títulos aí que estão pagando 6, 5,8, 6,12, mais o IPCA. Significa que, no mínimo, você vai ter o 6% aí a mais do que a poupança está rendendo naquele mesmo período. Então, às vezes, vale a pena ficar atento para essas situações, porque você está deixando, se você deixa o dinheiro só na cadeia de poupança, e o Tesouro Direto é um investimento tão seguro quanto a cadeia de poupança, você está deixando de receber um rendimento, às vezes aí o dobro do rendimento da poupança num Tesouro Direto. Então é interessante saber se o tipo de investimento escolhido está ou não atrelado a algum desses índices de inflação. Aí na tela eu tenho os principais, que é o IPCA, o INPC, IPC-FIP e o IGPM. O que varia de um para o outro são, às vezes, a forma de cálculo e a instituição que calcula, que gera esse índice. Ok? E se vocês tiverem mais interesse, depois eu posso mandar quais são as instituições que calculam e as formas de cálculo de cada um desses índices. Tá bom? Outra coisa importante que a gente tem que saber ok, depois eu mando ou coloco no Face do grupo, tá bom? Outra coisa importante, renda fixa e renda variável. O que significa renda fixa ou renda variável quando a gente escolhe o tipo de investimento? Renda fixa é quando a gente sabe a forma de cálculo da remuneração, da rentabilidade daquele investimento. Por exemplo, caneta de poupança, a gente sabe que rende 6,17 ao ano mais a taxa TR. Então, isso é um tipo de investimento de renda fixa. O Tesouro Direto é considerado renda fixa, o IGPM é considerado renda fixa, porque são todos investimentos que têm uma forma de cálculo da sua rentabilidade. Então, a gente sabe como vai ser calculado. Renda variável já não tem essa forma. Então, quais são os investimentos, por exemplo, em renda variável? Fundos de ações, fundo imobiliário. Então, são tipos de investimentos que a gente só vai saber exatamente quanto rendeu em determinado período após o término desse período. Ok? Então, não dá para dizer, se eu comprar uma ação hoje da Petrobras, se ela vai render 6,17% igual a poupança em um ano. Pode ser que renda alguma coisa parecida com isso, pode ser que tenha uma perca muito grande, pode ser que tenha um ganho muito excessivo. Por exemplo, até 2008, as ações de 2002 a 2008 foi um grande momento da Bolsa. Tiveram aí vários investimentos, várias ações
que ultrapassaram aí 200, 300, 400% de rentabilidade, sendo que a poupança no mesmo período não chegou aí a 100%, certo? Então, mas a gente nunca sabe. Agora, de 2009 para cá, 2008, 2009 deu uma melhorada, 2010 para cá, as ações estão aí realmente andando para trás. Até o ano de 2012, a gente falava que estava andando de lado, nem subia nem descia, ficava meio que numa média ali, subia um pouco, descia um pouco e tal. Mas 2013 e 2014 foram anos bem ruins para aquelas ações, principalmente, que compõem a carteira do índice Bovespa. Então, é bem complicado, não dá para falar exatamente quanto vai render, se vai ter prejuízo. Então, renda fixa e renda variável é exatamente isso. Agora, na renda fixa, tem alguns investimentos que são pré-fixados e tem investimentos que são pós-fixados, ok? Os pré-fixados, por exemplo, tem um título do Tesouro que, se você comprar, ele vai te render 11% ao ano. Ele está pré-fixado. Aconteça o que acontecer, o IPCA pode subir, outros índices de inflação, taxa Selic, não importa o que acontecer no mercado, ele vai te pagar 11%, ok? Já está pré-fixado. E tem os pós-fixados, por exemplo, esse que paga IPCA mais um valor fixo. Então, a gente só vai saber esse valor do IPCA depois que o período passar. Mas eu sei qual é o índice que vai rentabilizar o meu investimento. Então, renda fixa é isso. Renda variável, assim de uma forma bem sucinta, é aquela... a gente não sabe exatamente qual é o rendimento que vai ter num período esperado. Ok? Taxa de juros. Isso também é muito importante a gente ficar atento, porque geralmente a gente é informado pelas instituições financeiras qual é a taxa nominal, ou seja, qual é o valor nominal que o meu investimento teve em um ano, em 2 ou 3. A diferença da taxa nominal para a taxa real é que a nominal ela não considera a inflação. Então, por exemplo, se você pega aí um prospecto de um investimento, está lá, taxa nominal 10% ao ano, significa que ele não considerou a inflação. Se nesse prospecto tiver a taxa real de 10%, significa o quê? Que é 10% acima da inflação. Então, se a inflação for, por exemplo, 6%, então você vai ter uma rentabilidade de 6 mais os 10%. Então, você precisa estar sabendo disso, porque geralmente as instituições colocam a taxa nominal e não consideram o valor real. Então, se você tem um investimento como poupança, que rende 6,17% ao ano, e a inflação foi de 6,5% naquele ano, significa que você teve uma taxa real negativa. Não, a sua aplicação não compôs ou não manteve nem o valor do dinheiro naquele período. Não conseguiu nem ficar empatado com a inflação daquele período. Então é importante a gente estar sempre procurando investimentos que remunerem sempre um pouco, pelo menos, acima da inflação. Então, se você tem um investimento que te remunera aí como a poupança, que está ali praticamente empatando com a inflação, você está simplesmente mantendo o valor do seu dinheiro. Você não está rentabilizando, você não está tendo um acréscimo de valor, de patrimônio na sua aplicação. Por isso que eu acho interessante os títulos do Tesouro, que estão atrelados ao IPCA, porque no mínimo aquele valor fixo vai ser superior ao valor da inflação naquele período. Então é importante vocês estarem sabendo dessa situação e ficarem atentos quando, de repente, se alguém tem uma previdência privada, esse tipo de coisa. Quem aí, eu vou fazer uma primeira pergunta aqui. Quem de vocês tem alguma previdência privada? Vamos lá, pessoal. Só falar sim, não. Ok, eu tenho. Luciane, você tem previdência privada? Você faz algum plano de previdência complementar para você retirar daqui a alguns anos?
A Vanessa não tem, a Fátima tem. Então, Fátima, lição de casa para você, já que você tem e é a da Telefônica. Geralmente a previdência das empresas, elas têm algumas vantagens, ok? As previdências que quando a pessoa é funcionário de uma empresa e a própria empresa tem lá um plano de previdência, tem algumas vantagens do que a pessoa fazer esse plano individualmente. A taxa de carregamento geralmente é zerada, né, porque como são vários funcionários, ainda mais de uma empresa do tamanho da Telefônica, deve ter várias situações bem benéficas para os funcionários, ok? Mas geralmente a taxa de carregamento é zerada ou bem pequenininha, e a taxa de administração, que a gente vai estar falando um pouquinho lá na frente, também é menor do que no mercado. Mas lição de casa aí para você, Fátima, pesquisa nos últimos 2, 3 anos, não sei quanto tempo você tem a sua previdência privada, pesquisa lá com o pessoal da sua empresa qual foi a taxa de juros, a rentabilidade nominal e compara com a inflação nesse mesmo período. Verifica se você teve um acréscimo ou não, ou simplesmente manteve, ou até, infelizmente, às vezes não chegou nem a recuperar a inflação, não manteve nem o poder aquisitivo do seu dinheiro. Tá bom, Fátima? Então, uma lição de casa para depois você me trazer na próxima sessão que a gente vai marcar, ok? Então, é uma informação importante a gente saber esse tipo de coisa, né? A taxa nominal e a taxa real de juros. Aqui tem alguns exemplos que eu deixei. Taxa nominal, como é que calcula? Então, por exemplo, se você faz um empréstimo de 20 mil e no final de um período, no final de um ano, você tem que devolver 25 mil, então os juros, no caso, são 5 mil. 5 mil dividido pelo valor que você pegou corresponde a 25%. Essa é a taxa nominal de juros, que não desconta a inflação. Vamos supor que nesse período a inflação foi de 10%, ok? Então aí a sua taxa real que você pagou de juros seria descontando a inflação, que daria 15% de juros. A mesma coisa a gente tem a favor, né? Então quando aí eu fiz uma taxa negativa, né? A taxa real é obtida quando a gente subtrai o valor da inflação do juros nominal. Então, se a taxa de inflação é de 10%, como eu estou colocando aqui ao ano, e no mesmo período os juros nominais são de 8,5%, então o resultado é uma taxa de juros real negativa, certo? Por quê? Porque eu rentabilizou 8,5%, mas a inflação no mesmo período foi 10%, então eu tive uma taxa nominal, uma taxa real negativa de 1,5%. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa muito importante na hora de decidir o tipo de investimento que você vai ter, a tributação. Hoje, o único investimento que não tem, tem alguns investimentos que não tem, mas o mais procurado que as pessoas utilizam é a cadeia de poupança. A cadeia de poupança é isenta de imposto de renda, de IOF, certo? E de taxas também. Taxa de administração, a gente vai estar vendo isso agora. Mas a tributação é muito importante, principalmente referente a uma tabelinha que nós vamos ver daqui a pouquinho, porque às vezes a gente faz um tipo de investimento e não fica atento na hora de sacar o dinheiro. E se você às vezes deixa por 2, 3, uma semana a mais o dinheiro, você saca o dinheiro pagando menos imposto. Vamos ver isso já já. Olha só. Para a maioria dos tipos de investimentos que tem no mercado, ela é baseada na tabela de tributação. Então, se você hoje faz aí um CDB, um Tesouro Direto, ou algumas outras aplicações em renda fixa, fundos de investimento também em renda fixa, se você faz hoje, até 180 dias, você vai estar pagando 22,5% de imposto de renda se você sacar o dinheiro, mas apenas a parte que rendeu, ok? Os juros a seu favor, não o que você colocou. Vamos supor que hoje você colocou R$1.000 numa aplicação e daqui 3 meses tinha R$1.100. Se você sacar nesse terceiro mês todo o valor, você vai pagar 22,5% em cima do que rendeu, ou seja, em cima dos R$100.
Então você vai pagar R$ 22,50 de imposto de renda, ficando aí com um líquido R$ 77,50. Mas se você tiver um pouquinho mais de tempo, esperar acima de 6 meses até um ano, essa alíquota do imposto de renda cai para 20%, ok? Se você esperar mais um pouquinho, de um ano a 2 anos, cai para 17,5%. E se você esperar acima de 2 anos, aí acima de 2 anos, qualquer momento que você sacar, você é tributado em 15% sobre o que rendeu, sobre os juros a seu favor, ok? Então, é muito importante, uma liçãozinha de casa aí. Alguém tem CDB? Alguém tem CDB, o Tesouro Direto? Vamos lá, colocando quem tem CDB, Tesouro Direto, Vanessa, Luciane, Alexandre, se você estiver me ouvindo aí. Vamos lá. Tá todo mundo aí ou saíram da apresentação? Vamos lá, pessoal. Fátima, tá me ouvindo? Bem, a lição de casa que eu quero propor para vocês é o seguinte. Se vocês tiverem investimentos que são tributados no imposto de renda, vocês vão fazer o seguinte, vão verificar quando vocês fizeram esse investimento, ok? Quando vocês fizeram o primeiro aporte, o primeiro valor, e vão comparar e vão verificar quanto tempo faz isso e procurar saber em qual dessas alíquotas vocês estão. Ok? Se vocês fizeram há menos de 6 meses, então o imposto de renda que vocês pagariam é 22,5% em cima da rentabilidade. Se vocês estão com algum tipo de investimento que já passou dos 181 dias, mas ainda não fez um ano, então aqui, ó, 20%. Então vocês vão verificar, fazer um histórico em cada investimento que vocês fizeram, que é tributado pelo imposto de renda. Vocês vão verificar e vão trazer para mim. Edward, eu pesquisei, eu fiz um CDB há 1 ano e 2 meses atrás. Ok, então você está na alíquota de 17,5%. Ah, Edward, eu fiz um CDB há 2 anos e meio atrás. Legal, então você está numa alíquota aí de 15% sobre a rentabilidade. Vocês entenderam o que precisam fazer? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá um ok, fala alguma coisa, por favor. Fátima, Luciane, Vanessa, alguém está me ouvindo? Será que saíram? Ô, Edward, eu entrei aí só para te falar que todo mundo está respondendo no bate-papo aí, que tá te ouvindo sim. Eu não estou vendo no chat. Eu estava vendo o pessoal, agora eu não estou vendo mais nada. O chat Não está estou vendo aparecendo, mais o... tá todo mundo te respondendo. Alô? Pior é que eu Te não vi o ouvem, que o Edward. pessoal... Oi? Todos estão te ouvindo e estão escrevendo no bate-papo. Então, mas eu não estou vendo nada. O meu bate-papo parou. A última coisa... você agora, ó. Você colocou todos estão escrevendo para você. Só que... Ixi, bem, vamos continuar. Depois que vocês mudaram o link, nunca mais nós estávamos com as mesmas.
Ah, você acabou de ler a última. Então, a última, mas eu perdi um monte de coisa. Ah, é só subir aí que acho que você vê. Mas dá sequência que o pessoal tá te ouvindo sim. Só se deu uma travada no seu bate-papo. Tá, vamos lá então, pessoal. Alguém respondeu aí que tem as duas aplicações. A Fátima colocou, eu estou vendo essas últimas frases aqui. As outras acho que não chegaram para mim. Então, Fátima, o que você vai fazer? Você vai verificar quando você procurar resgatar, ou não resgatar o investimento, tá? Resgatar quando você fez esse tipo de investimento e verificar quanto tempo já se passou para você identificar em que tipo de alíquota você está. Isso é importante principalmente se você for retirar o dinheiro. Vamos supor que sem você fazer essa pesquisa e procura anotar isso numa planilha. Eu tenho uma planilha aqui com alguns investimentos meus que eu coloco a data que eu iniciei e eu sempre faço a comparação do momento. Se eu preciso sacar um dinheiro por algum motivo e eu vejo que está a 178 dias da aplicação. Então não custa nada eu esperar mais 3 dias e na hora que eu sacar eu vou pagar uma alíquota de imposto de renda menor. Ok? Então eu quero que vocês façam esse tipo de trabalhinho em casa para verificar quanto tempo eu tenho cada investimento e que alíquota eu estou. E aí já fica como uma consulta. Quando vocês precisarem sacar o dinheiro, né, de repente, vocês verificarem em que momento vocês estão para poder ter aí um benefício tributário aí. Às vezes esperar uma semana, 10 dias é melhor do que sacar o dinheiro, ok? Então, essa é a liçãozinha de casa, uma das lições de casa. Aqui eu tenho uma outra forma de tributação, principalmente para a previdência privada, tá? Que quanto mais tempo eu deixo, também vai diminuindo a alíquota do imposto de renda. Ó, vocês podem verificar aqui, ó, que vai diminuindo a alíquota conforme o tempo passa. Mas, olha só, vamos supor que eu faço uma previdência hoje, e em menos de 2 anos eu preciso sacar o dinheiro, eu vou pagar nada mais, nada menos do que 35% de imposto de renda. Então precisa tomar muito cuidado nesse momento de escolher uma previdência, se realmente eu vou poder ficar até 10 anos com esse dinheiro lá. Porque a partir de 10 anos, aí sim, eu tenho a menor alíquota possível. Então essa aqui é uma tabela regressiva, que quanto mais tempo você deixa, você tem um benefício tributário de pagar menos imposto. E se essa tabela aqui, depois eu vou voltar a falar, for do PGBL, então, aí a situação é bem difícil, porque no PGBL você paga no saque, você paga sobre o que você investiu mais o rendimento. No VGBL você só paga sobre o rendimento. Então vocês precisam ver muito bem, antes de escolher a sua previdência, que eu espero que vocês aí comecem, a Fátima tem, mas a Luciane e a Vanessa parece que não. Se vocês forem optar por uma previdência, olhem bem, se tiverem dificuldades, falem com alguém que entenda, me manda um e-mail até para perguntar alguma questão técnica da previdência, para a gente poder avaliar qual é o melhor tipo de previdência e a tabela de imposto de renda que vocês vão escolher. Porque você pode escolher essa tabela que está aí na tela, ou você pode escolher essa outra tabela aqui, que nada mais é que a tabela dos salários da gente. Aí quem é assalariado, né, hoje é descontado dessa forma, é a tabela vigente aí de 2014. Então, para quem ganha até 1.787, não paga nada de imposto de renda, é isento, e a partir daí vocês vão tendo as alíquotas e uma parcela a deduzir do imposto. Então, aí quem ganha acima de 4.463 está na alíquota maior e paga aí 27,5% de imposto de renda, ok? Tem a parcelinha a deduzir, mas tem aí a alíquota do imposto. Então, algumas pessoas fazem a previdência e na hora que definem o contrato, colocam que quando for tirar o dinheiro, vai ser baseado nessa tabela. E olha só, daqui a, sei lá, 15 anos, 10 anos, 20 anos, você vai sacar o dinheiro. E se você sacar de uma vez só, você vai pagar acima de R$4.000, que provavelmente vai ser o valor bem maior que esse, você vai recolher 27,5% de imposto de renda. Então aí precisa pensar bem se não é melhor então
fica nessa outra tabela, que é a regressiva. Quanto mais tempo eu deixo, menor é o meu imposto. Você aqui poderia pagar acima de 10 anos 10% de imposto, e na tabela seguinte você pagaria 27,5% de imposto. Ou seja, não é nada agradável na hora de sacar o dinheiro, você pode ter aí um desprazer aí, ou um susto. Então precisa estar muito atento à questão da tributação. Tá? Essa outra tabelinha é o IOF. As outras três que nós vimos são de imposto de renda. Essa é do IOF, que alguns tipos de investimento, o governo cobra o IOF. Um deles é o CDB, só para os primeiros 30 dias, para evitar especulação. Então eu tenho um dinheiro e quero aplicar, mas eu vou usar daqui uma semana, 10 dias, de repente eu posso pôr no CDB, porque eu sei que o rendimento é diário, ok? Só que eu pago, além do imposto de renda, eu pago o IOF, que vai diminuindo, né, o percentual vai diminuindo conforme os dias vão passando. Depois de 30 dias, no 30º dia você já não tem, a tributação do IOF. Então, é interessante, por exemplo, eu tenho dinheiro que eu vou usar daqui a um mês, né? Será que vale a pena eu colocar no CDB ou na caderneta de poupança? Como o prazo é muito curto, um mês, é melhor colocar na caderneta de poupança, porque você não é tributado nem imposto de renda e nada. Tá? Então, se você tem aí uma previsão de usar o dinheiro em 1, 2, 3, até 6 meses, eu aconselho você deixar o dinheiro na caderneta de poupança. Acima de 6 meses, mesmo tendo o imposto de renda, o CDB já é um pouquinho melhor do que a caderneta de poupança. E acima de 1 ano, 2 anos, então, nem se fala. Ok? Então, só tomem cuidado, verifique quando for escolher se o seu investimento também tem essa questão do IOF. Hoje, o mais comum é o CDB. Ok? Esse, realmente, para os 30 primeiros dias. Tá bom? Aqui, só para uma comparação entre você aplicar aí 10 mil reais, você aplicando 10 mil reais de uma vez só, quanto dá isso em 10, 20, 30 anos? Se você aplicar na poupança, no CDB e no Tesouro Direto. Pode ver que quanto mais tempo você deixa, a diferença é cada vez maior para os tipos de investimentos. Ok? Então é muito interessante, quem tem dinheiro na casa de poupança, é muito conservador e tal, mas tanto o CDB tem o mesmo fundo garantidor de crédito que a poupança, ou seja, esses dois tipos aqui de investimentos têm o mesmo risco, exatamente igual, e o Tesouro Direto não tem o fundo garantidor de crédito, mas quem garante é o governo, que também, se o Brasil deixar de pagar os títulos do Tesouro, é porque a situação financeira, em geral, está muito difícil e muitos bancos já quebraram, estão numa situação bem complicada. Então é importante vocês saberem comparar, né? Às vezes, 0,12% de diferença em 30 anos dá aí mais de 50% de diferença, né? De 60 mil para 92 mil. Isso comparando CDB e poupança. Comparando CDB e título do Tesouro, a gente tem aí uma diferença bem interessante, já descontando imposto de renda, tá, pessoal? Então aí tem mais de 100 mil reais de diferença de um para outro. Então vale a pena a gente começar a olhar e ver os outros tipos de investimentos que tem disponíveis no mercado. A previdência privada, eu coloquei esse slide aqui para a gente fazer uma comparação. Tem muita gente que tem dificuldade. Mas o que é o PGBL, o que é o VGBL, qual é o mais recomendado para mim? Então, assim, bem resumidamente, o que é o PGBL? É a previdência que é apropriada para aquelas pessoas que recolhem imposto de renda na fonte e fazem a declaração anual aquela completa. Por quê? Porque você pode abater até 12% da sua renda bruta anual na declaração de imposto de renda. Então você pode ter um benefício fiscal todo ano. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha, vamos supor, 100 mil reais no ano, ok? Se ela fez aí 12 mil reais, guardou R$1.000 no PGBL, R$1.000 todo mês, ou seja, 12 mil reais no ano. Ela pode abater isso da base de cálculo. Então, em vez de ela ser tributada em 100 mil, ela vai ser tributada em 88 mil.
Então ela vai pagar menos imposto de renda. Por quê? Porque ela fez a contribuição pelo PGBL. Mas a pessoa tem que fazer pela declaração completa. Se a pessoa faz pela declaração simplificada, você não pode lançar esse desconto, então você não tem benefício nenhum. Aí vale a pena fazer o VGBL. Então, o VGBL é apropriado para quem faz a declaração simplificada ou para quem é isento de imposto de renda, não paga imposto de renda, não é tributado. Então faz o VGBL. Uma vantagem do VGBL em cima do PGBL. Vamos supor que eu fiz um PGBL e fiz um VGBL. Fiz os dois ao mesmo tempo, ok? E daí eu vou sacar o dinheiro que tem lá. No PGBL, o imposto de renda vai ser sobre o total que eu tenho. Tudo que eu coloquei, mais os juros. Então vamos supor que eu tenha lá, sei lá, eu guardei 100 mil reais nesses 15 anos e rendeu mais 50 mil de juros. Então eu tenho 150 mil lá. Eu vou pagar imposto de renda sobre os 150 mil. Vamos supor que no VGBL eu também guardei 100 mil e rendeu 50 mil de juros. Quando eu for sacar, o imposto de renda vai ser só sobre os 50 mil dos juros e não sobre os 100 mil que eu coloquei. Ok? Então isso é muito importante na hora de escolher qual a modalidade, se é PGBL ou VGBL. E outra coisa importante, se você escolher um e no meio do caminho quiser mudar, não é possível. Você pode fazer a portabilidade para outra instituição, certo? Mas você não pode mudar a forma. Se você escolher o PGBL, você tem que carregar o PGBL até o final. Se você escolher o VGBL, a mesma coisa. Ok? Você pode até mudar para outra instituição, que tem a portabilidade de previdência, que eu até aconselho. Eu só não vou aconselhar para a Fátima, porque geralmente, como eu disse lá atrás, todo tipo de investimento, toda a previdência dentro de uma empresa, geralmente tem excelentes benefícios. E muito provavelmente a Fátima contribui com um valor e a Telefônica ainda coloca um percentual em cima desse valor. Então isso que realmente vai te dar um ganho muito superior a você fazer a sua previdência fora da Telefônica, né, numa outra instituição. Mas se a Vanessa ou a Luciane tiver com interesse em fazer uma previdência privada, pesquise em várias instituições qual a taxa de carregamento, ou seja, se eu coloco R$100 por mês e a taxa de carregamento é 4%, para mim vai ficar só 96%, porque 4% fica para a instituição. É uma taxa altíssima. A taxa de carregamento tem que ser a menor possível. Qual é a taxa de administração para eles poderem administrar esse fundo de previdência para você? Geralmente, nas empresas que trabalham com esse tipo dentro da própria empresa, a taxa de administração também é bem menor. Então, comparem isso, porque pode fazer uma diferença muito grande. E a taxa de administração é cobrada ao ano. Vamos dar um exemplo. Se você tem uma rentabilidade de 10% na sua previdência que você está pagando, a taxa de administração é 4% e a inflação é 6% ao ano, praticamente você não ganhou nada. Você pagou 4% de administração e 6% de inflação, mal e mal você manteve o mesmo valor. Então você tem que prestar atenção nessas situações também. Vamos lá, pessoal. Já estamos quase no final. Então aí é a explicação que eu falei sobre o PGBL. As aplicações podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda até o limite de 12% da renda bruta anual. E o imposto de renda é pago no resgate sobre todo o patrimônio acumulado. Então, sobre o que você depositou, mais os juros do período. Tá? Então, esse é o PGBL. E o VGBL, as aplicações não são dedutíveis, então anualmente você não pode abater do imposto de renda, mas, em compensação, quando você for sacar, o imposto de renda é só calculado em cima dos rendimentos. Ok? Aqui a gente já falou das tabelas da tributação regressiva e progressiva. Quando eu mostrei aquela tabela de 2, 4, 6, 8 e 10 anos, que vai caindo de 35% até 10%. Essa é a regressiva. E quanto mais a gente ganha, maior é a faixa, sendo a maior a 27,5%. Então o PGBL
Eu posso ter um PGBL com tributação regressiva, eu posso ter um PGBL com tributação progressiva. E a mesma coisa para o VGBL. Então, quando você for escolher, tem que estar atento a isso e ver qual é a melhor característica para o seu perfil. Ok? Aqui, eu já falei sobre a taxa de administração, que é uma taxa que as instituições cobram para administrar o seu fundo de previdência, o seu fundo de ações. Então, é interessante, antes de você decidir algum tipo de investimento que tenha taxa de administração, saber exatamente qual é essa taxa. Taxa de carregamento, geralmente, é para a previdência. Então, aquilo que eu falei, se você deposita R$ 100 e a taxa de carregamento for 4%, você efetivamente está depositando 96% no seu fundo e 4% fica para a instituição. R$ 4, né, fica para a instituição. Tem alguns investimentos que têm taxa de saída, é interessante você saber qual é, para não ser pego de surpresa, né? Às vezes guardou um dinheiro por um período, depois vai sacar o dinheiro e tem essa taxa de saída. Taxa de performance eu já acho interessante, os tipos de investimentos que têm essa taxa de performance. Por quê? O que é essa taxa de performance? É quando a instituição, se ela chegar em determinado valor de rentabilidade, ela pode te cobrar essa taxa de performance. Por exemplo, a maioria dos investimentos nessa linha dão 10% ao ano. Se eu chegar a 12% ao ano, 5% desse valor a mais, eu fico como taxa de performance. Então, eu acho isso até interessante, porque estimula o administrador a realmente obter uma rentabilidade maior para você e uma parte dessa rentabilidade maior fica para ele. Se ele não atingir essa performance, ele simplesmente não vai cobrar nada, você vai ter a rentabilidade bruta só para você. Ok? Taxa de juros nós já falamos, tem a nominal e tem a real, que é descontada a inflação. Taxa pré-fixada é aquela que eu já sei, no momento da aquisição do meu investimento, eu já sei exatamente quanto eu vou receber. Então, por exemplo, 10% ao ano, 12, 15, 8, já é fixado. Então, daqui a um ano, se eu depositei R$ 1.000 e a taxa é de 10% ao ano, no final desse ano eu vou ter R$ 1.100 na minha aplicação, R$ 100 aos juros. E a pós-fixada é uma taxa que você sabe qual é o índice que vai corrigir, mas você tem que esperar o prazo passar para verificar quanto foi o índice e aí sim você vai receber. Eu, por exemplo, exatamente hoje, venceu um CDB meu que eu fiz há 3 anos atrás. E aí, como eu não saquei nesse período nada, eu consegui, o banco está me pagando 100,5 do CDI, que é um outro índice de referência. No começo, se eu tivesse sacado o dinheiro com 6 meses, um ano, além do imposto de renda ser maior, eu estava recebendo 88%, 85%, se eu não me engano, do CDI. Então, como eu deixei até o final, nos 3 anos, eu fui bonificado e é retroativo a receber os 100,5% da taxa CDI. Então, um valor até interessante que eu fiz a conta, nesses 3 anos aí deu 23% já livre de imposto de renda, 23% de rentabilidade. Na mesma época, a poupança não chegou a 18%. Deu 17%, uns quebrados. Então, eu tive, nesses 3 anos, 5% a mais do que se eu tivesse deixado o dinheiro na caderneta de poupança. Ok? Só para contribuir aí para vocês. Um exemplo prático. E aqui, pessoal, já estamos encerrando. Quando a gente for, então, escolher o nosso investimento, a gente tem que definir qual é o propósito, que a gente chamou de sonho, né? O dinheiro que eu vou depositar, se é mensalmente, de preferência todo mês, né? Colocar um pouquinho, é muito melhor que de vez em quando só. E o tempo que você vai utilizar esse dinheiro. Então, para curto prazo, até um ano no máximo, caderneta de poupança. Então, se vocês têm algum investimento aí, vamos ver se agora eu consigo ver. Quem aí tem algum objetivo, um sonho de curto prazo, coloca para mim o que é e para realizar até quando, por favor. Opa, agora está aparecendo Fátima digitando. Então acho que vai aparecer aqui.
A Fátima, eu vou viajar em junho. Ok. Então, Fátima, o dinheiro que você vai estar guardando para isso, eu aconselho você colocar na caneta de poupança. Não tem outro tipo de investimento, porque até junho são 3 meses, 4 meses, quase 4 meses. Não adianta você colocar no CDB, você vai pagar 22,5% de imposto de renda quando sacar, e aí provavelmente a poupança vai te remunerar mais, ok? Então a Fátima colocou em junho, o Alexandre também em junho para os Estados Unidos. Se ele estiver guardando dinheiro, tem que guardar na poupança também. Tá bom, médio prazo a gente já tem CDB, Tesouro Direto, Ouro, Fundos de Investimentos, Debentures e essas letrinhas aqui que são letras do crédito do agronegócio, que é interessante porque não tem imposto de renda. A LCI também não, que é letra de crédito imobiliário. E a CRI também é créditos recebíveis imobiliários. Então, as três têm uma vantagem tributária. Então, se você tem aí algum tipo de investimento, algum tipo de sonho, objetivo, que passe de 1 ano até 10 anos, você pode escolher um desses tipos de investimentos que são apropriados. Ok? E acima disso, acima de 10 anos, aí a gente tem a previdência privada, o tesouro direto, por quê? Ele está no médio prazo e no longo prazo. Porque eu tenho títulos que vencem acima de 10 anos, que também são mais interessantes ainda, porque quanto maior o prazo de vencimento do título do Tesouro, mais ele remunera. Então você também pode escolher um título do Tesouro para de repente, trocar o seu carro daqui 2 anos e também para a sua aposentadoria daqui 15, 20 anos. Então você escolhe um título que vence em 2 anos, 2 anos e meio, e você vai escolher também um título do Tesouro que é próximo da sua data da aposentadoria. Ok? Então, ações também, para uma partezinha do que você tem disponível em ações, de preferência de empresas aí sólidas, apesar que nos últimos 2 anos, empresas sólidas também estão passando aí por certas, não dificuldades financeiras, mas o mercado em si gerou essa baixa, porque você falar que uma Petrobras não é uma empresa sólida, mas o valor hoje de mercado de uma ação é muito inferior ao realmente o valor de mercado da. Infelizmente, seria interessante as pessoas comprarem um pouquinho de ações agora que estão na baixa do que quando está na alta, porque geralmente o pessoal compra quando está na alta e vende na baixa. Quando o correto é você comprar na baixa e vender quando está na alta, né? Aí eu tenho fundos de ações, que está atrelado a ações, imóveis, clubes de investimentos e fundo imobiliário. Então, a minha proposta para vocês aí agora, para vocês que estão na sala, vocês vão pegar cada um dos objetivos que vocês têm, um de curto, um de médio e um de longo prazo, e identificar que tipo de investimento vocês poderiam estar fazendo, mas antes de fazer, se é que ainda não começaram, pesquisar. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma viagem daqui 3 anos, vou trocar o carro daqui 3 anos. Estou guardando dinheiro para isso. Então, mas o dinheiro está na caneta de poupança. Ok. Então, pesquisa, por exemplo, um CDB no seu banco, quanto que ele está remunerando. Pesquisa num outro banco. Se você tem corretora, pesquisa numa corretora, quanto eles estão remunerando. E o Tesouro Direto pesquisa se existe algum título que casa com o prazo que você quer utilizar o dinheiro. Para vocês pesquisar no Tesouro Direto, depois eu coloco no nosso site lá o link, mas se vocês colocarem no Google Tesouro Direto no Google Tesouro Direto, vocês vão para um link lá do Banco Central, onde vocês caem direto na página onde vocês vão ver as ações não, os títulos disponíveis, a remuneração de cada um, entendeu? Então eu quero, para a próxima apresentação, eu quero que vocês pesquisem CDBs, se vocês têm algum tipo de investimento ou de sonho para realizar em médio prazo, e Tesouro Direto. E para longo prazo, pesquisar junto ao seu banco e pelo menos com uma seguradora as questões da previdência privada, ok? Então comparar entre uma seguradora e o banco seu, o banco que você já tem. Então para os próximos aí 7 dias, eu não sei exatamente quando vai ser a próxima apresentação, porque na segunda-feira que vem, como essa aula era para ter dado
no dia 10 e hoje está encerrando, no dia 24 eu já marquei um compromisso que eu estou vendo se eu consigo desmarcar. Se eu conseguir desmarcar, a aula vai ser no dia 24, mas aí a gente vai entrar em contato com vocês durante a semana. Senão a gente vai fazer essa aula no outro dia da semana que vem, ok? Mas, então a lição de casa aí, ó, a Luciane colocou, quero mudar de casa. Ok, Luciane. Em quanto tempo? Para mim apareceu, quero mudar de casa de novo. Apareceu a mesma frase. Quanto tempo, Luciane? Daqui 10, 2, 5 anos? Em quanto tempo você quer mudar de casa? A Fátima colocou que já está poupando para... Espera aí. Final de abril agora, Luciane? Então é curto prazo, aí não tem muito o que fazer. Você já deve estar guardando ou vai fazer o financiamento e tal, né? Eu queria um objetivo mais médio prazo. Fátima, ela tem um tesouro direto de médio prazo. Para morar um ano fora do Brasil estudando. Ok, Fátima, perfeito. Bacana, é isso aí. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Tem um outro objetivo de curto prazo que é investir em previdência. É melhor colocar na poupança e juntar mais dinheiro ou já iniciar a previdência? Ah, boa pergunta, Luciane. Para quanto tempo é essa sua previdência? Para daqui quantos anos você vai utilizar esse dinheiro? Final do ano que coloquei da previdência. Está muito ruim eu estou recebendo quebradas o bate-papo de vocês, as frases, viu? Tá ruim de identificar, viu? Que eu entendi é que a Luciane, daqui 2 meses. Não, você já pode pesquisar uma previdência, Luciane. Se você. Só que assim, esse dinheiro, eu aconselho, é um dinheiro que você vai utilizar acima de 10 anos. Eu não sei quando você pretende se aposentar, né? Então, dinheiro, se for daqui 10 anos, 15, 20, eu já aconselho você a pesquisar uma previdência ou um título do Tesouro, que ele não tem menos taxas envolvidas e ele é muito melhor do que a previdência. Porém, você tem que ter muito mais disciplina. Porque o título do Tesouro não é que nem a Previdência, que você faz uma Previdência e automaticamente você já contrata que o dinheiro é transferido da sua conta para a Previdência. No Tesouro Direto, todo mês você vai ter que ir lá, colocar o dinheiro naquele título que você escolheu, transferir o dinheiro, se for para uma corretora, se for para o banco, já deixar o dinheiro disponível na conta. Então, todo mês você vai ter que fazer a operação. E aí, às vezes, a gente cai naquela tentação, né? Quando depende da gente, se a gente não tem muita disciplina, vai falar, esse mês eu não vou fazer, no outro mês eu faço só metade, e aí não vai dar certo. Então, se a pessoa tem disciplina, o Tesouro Direto é melhor que a Previdência, tá? Mas se não tem disciplina, faz uma Previdência que já é descontado diretamente na sua conta, e aí todo mês aquele dinheiro já vai sem a necessidade de você ter que fazer nada. Só definiu logo agora. Mas, aquilo que eu falei, pesquisa no seu banco quais são as previdências disponíveis, qual tipo de tributação é melhor para você e quais as taxas de carregamento e de administração. E pesquisa numa seguradora, tipo Porto Seguro, Mafre, Sul América. Por quê? Geralmente essas previdências têm um custo menor, tá bom? Então dá uma olhada, faça uma pesquisa antes, se tiver dúvida, me manda um e-mail. Fátima, eu vi uma mensagem sua aqui que seu título de tesouro é para 2019. Ok, a sua viagem para ficar fora um ano é para esse período, depois de 2019? Beleza, então tá perfeito, tá, Fátima? E você todo mês guarda um valor.
nesse mesmo título ou não? Ah, tá. Então você fez uma aplicação única e deixou lá. O que é legal, de repente, Fátima, é você definir um valor, nem que não seja um valor muito alto, mas você continue comprando o mesmo título, ok? Tudo bem que vai variar um mês para o outro o valor do título, mas você vai colocando ali, vai comprando, sei lá, mais meio título, mais 0,1 do título, mais 1, sei lá. Vai depender da quantidade que você teria disponível. Ok? Mas é legal, você já fez um aporte com a sua PL. Nos próximos anos, provavelmente, se você vai também pegar uma parte da PL para comprar mais cotas, mais isso, é isso aí. Ok, mas você pode comprar de repente, eu não sei qual é o título, mas você pode comprar frações de 1/10 do título. Ok? Então, se o título vale, sei lá, R$ 500, um exemplo, você pode com R$ 50 comprar 0,1. Se o seu título vale 1.000, com R$ 100 você pode comprar mais 0,1 desse. Então, você todo mês seria interessante estar comprando mais frações desse título, que aí isso vai gerar um retorno interessante lá em 2019 e de repente você pode até passar mais de um ano fora. Tá bom, Fátima? Mas é bacana, essa questão de você ter aplicado a sua PL é fantástico. Procure manter isso nos próximos anos. Toda PL que você receber, um percentual dela você comprar os títulos, bacana, mas todo mês, se você conseguir colocar também um pouquinho, seria muito interessante. É isso aí, já está estimando, é isso aí, está sempre acompanhando. Porque é interessante, pessoal, a cada 6 meses, ou no máximo a cada uma vez por ano, está olhando como que estão os investimentos de vocês, se estão caminhando para aquilo que vocês estão precisando. Então a Fátima aí já estimou que vai precisar de uns 5.000. Ok? Então, ela todo ano, a cada 6 meses, ela vai dando uma olhada. Ok? Pô, tá indo certo. Se continuar desse jeito, eu vou chegar aos 50.000. Ou não. Poxa, se ficar desse jeito, eu vou ter 40. Aí o que, que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar mais, eu preciso escolher um outro tipo de investimento para me completar esse valor a mais. Então é sempre interessante. Ou até, nossa, se continuar desse jeito, eu vou ter até mais do que os 50.000. Ou até antecipar em um ano, em 6 meses a viagem. Ou seja, sempre é interessante a cada 6 meses, ou no máximo a cada ano, estar dando uma olhada. O que está acontecendo com os investimentos, se vocês estão seguindo aquilo que vocês definiram, né, de guardar por mês para cada um dos seus sonhos, seus objetivos, ok? Então eu quero para a semana que vem, então, vocês, quem tem CDB, compare com outros bancos, comparem o que você está recebendo de CDB com outros bancos. Se você tem previdência, compara com outras instituições que trabalham com previdência, a questão da taxa de carregamento e a taxa de administração, ok? E eu quero como lição de casa que vocês me tragam para cada sonho e prazo que você estipular, curto, médio e longo, um tipo de investimento e pesquisar informações interessantes a respeito desses investimentos, ok? Combinado? Entenderam qual é a lição? Luciane, pois ok. Combinado, Vanessa, ok. E a Fátima provavelmente está de acordo também. O Alexandre eu não sei, né, se tá terminando aí ou não. Mas agradeço aí a presença de vocês. Foi bem bacana. Espero que tenha contribuído para vocês. E eu gostaria de saber se agregou a aula de hoje, se vocês receberam alguma informação, se vocês receberam alguma informação nova que não sabiam, se foi interessante, se tem que mudar alguma coisa, podem falar aí, por favor. O Alexandre não vale. A Vanessa colocou que agregou, esclareceu dúvidas.
Ok, a Luciane agregou. Fica aí, Alexandre, estou brincando. A Luciane colocou que agregou sim. Ok. Então tá bom, pessoal. Depois eu vou. O Alexandre vai colocar essa aula novamente gravada disponível, tá? E eu espero que vocês tenham uma excelente semana. E eu vou confirmar se a aula vai. Eu espero que a aula seja na próxima semana, dia 24, na segunda-feira, ok? Senão a gente vai avisar para vocês com antecedência. E qualquer dúvida, tá aí meus contatos, meu e-mail, pode me mandar aí alguma coisa. Então, boa noite, forte abraço para vocês e fiquem com Deus essa semana e que a gente se veja com saúde e felizes na semana que vem.